assunto é com Murilo Rocha. E Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da Band News. Nessa terça-feira, vou primeiro fazer um pequeno resumo aí da entrevista do nosso pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, que esteve ontem aqui com a gente, né? Ao vivo. Quem acompanhou aqui o jornal ontem, ao vivo, durante 20 minutos, o pré-candidato Bruno Engler, do PL, esteve aqui concedendo uma entrevista que a gente começou. Ele, na verdade, foi o primeiro convidado da nossa série aí de sabatinas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente abriu ontem com o deputado estadual Bruno Engler. Eu queria destacar 3 pontos da entrevista, que na minha avaliação foram aí alguns dos pontos principais que ele manifestou sua opinião. O primeiro deles é a respeito da Guarda Municipal. O candidato do PL, pré-candidato do PL, Bruno Engler, defendeu na opinião dele, a Guarda Municipal hoje é subutilizada. Ele acha que a Guarda tem que trabalhar mais junto com a Polícia Militar na repressão. Esse é um ponto, né, dando a entender que tem que atuar menos como guarda patrimonial e mais na ação de repressão à criminalidade em Belo Horizonte. Já se esperava esse posicionamento do deputado, uma vez que ele é muito ligado à questão das polícias, da segurança pública e tal. Então, ontem foi um dos pontos que ele falou, foi de uma mudança de rumo da Guarda Municipal. Falou da contratação de mais polícia, mais guardas, mais agentes, sem falar de onde vai tirar recursos para isso, mas falou aí de um incremento também no número de guardas municipais em Belo Horizonte. Esse foi um ponto. Outro ponto importante, segundo o pré-candidato do PL, Bruno Engler, ele falou que, se eleito, vai fazer uma proposta para rever o plano diretor de Belo Horizonte, principalmente na questão da verticalização ali, naquele negócio de coeficiente de construção, né? Que implica aí na construção de prédios no centro de Belo Horizonte, na cidade inteira. Cada regional da cidade, cada área da cidade tem um coeficiente de construção diferente, onde a pessoa paga mais caro, dependendo da área, para poder construir mais. Segundo ele, Belo Horizonte não tem mais para onde crescer, né, do ponto de vista horizontal. Então a solução é aumentar a verticalização na região central, centro-sul. Ele deu essa opinião dele, falando que vai rever, que é uma das prioridades aí, rever essa questão do plano diretor. Lembrando, né, que uma das consequências, já que a gente está nesse momento, infelizmente, desse desastre, dessa tragédia no Rio Grande do Sul, uma das responsabilidades nas grandes cidades é justamente esse aumento das construções, da hipermeabilização do solo, né? Então e ele falou que é a favor, inclusive, que quer estudar essa questão do meio ambiente para melhorar, mas essa ideia de rever o plano diretor, de aumentar as construções, vai contra aí uma ideia, né, de uma cidade mais sustentável. Mas enfim, esse foi um outro ponto importante da entrevista do candidato. E por fim, questão da Serra do Curral, outra polêmica também envolvendo questão ambiental. O candidato disse que, se for tudo aprovado pelos órgãos ambientais, se for uma mineração, abre aspas aqui, para as palavras dele, com responsabilidade, ele é favorável à mineração da Serra do Curral. E ele destacou que não nessa face aqui virada para a cidade, né? Não nessa parte da serra do Curral que é virada para Belo Horizonte. Ele foi em outras áreas da Serra do Curral. Se for feita com responsabilidade, ele, Bruno Engler, é favorável à mineração. Esse é um outro ponto aí importante que eu destaco da entrevista do pré-candidato Bruno Engler. Quem quiser, destaquei esses 3 pontos e vou fazer assim com todos os pré-candidatos que vierem aqui. Vou dedicar o comentário de terça-feira, que eles vão vir sempre às segundas-feiras. Vou dedicar o comentário de segunda-feira sempre a analisar aí os principais pontos. E para mim, o Bruno Engler, os principais pontos foram esses. Questão de uma mudança no plano diretor, a questão da Guarda Municipal num novo foco e mineração na Serra do Curral. Lógico que ele falou de muito mais coisas, foram 20 minutos de entrevista. Eu convido quem está interessado ou quem não viu aí e quer ouvir e rever a entrevista do pré-candidato, ela está no YouTube da Band Minas, só buscar por lá que vocês vão ter acesso a esses 20 minutos de entrevista. Semana que vem, mais uma entrevista e a gente vai assim... Rogério Correia, semana que vem. Rogério Correia aqui, o Lucas já confirmado, Rogério Correia, do PT, pré-candidato, 20 minutos para ele na segunda-feira, e a gente vai assim até ouvir todos os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, que hoje eles são uns 9, 10 pré-candidatos. A gente vai escutar todos para você tirar, né, ter sua análise, sua opinião. E aqui também eu vou sempre trazer aqui alguns pontos que eu considero os mais relevantes destas entrevistas. Rapidamente, um outro assunto
importante. A gente está falando que a gente vai discutir muito essa questão do Rio Grande do Sul, logicamente trazendo também para a nossa realidade, né? E eu queria propor aqui para vocês uma sugestão para o nosso ouvinte aqui para escutar o podcast da Natuza Neri, né? Que chama O Assunto, né? do portal G1. Ele fala justamente sobre legislação ambiental, sobre o que nossos políticos fazem antes das tragédias. E é assustador a avaliação de uma consultora que trabalhou anos como consultora legislativa na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela faz alguns levantamentos, alguns apontamentos sobre como, no caso do Rio Grande do Sul, a bancada do Rio Grande do Sul, o próprio governador do Rio Grande do Sul, trabalharam no sentido de flexibilizar a legislação ambiental, permitindo aí a destruição, devastação, desmatamento de áreas nos últimos 4, 5 anos, né? E a gente, infelizmente, está colhendo essa tragédia, em grande parte por causa dessas ações. O podcast está muito elucidativo, mostrando realmente causa e consequências, né? Como a falta de políticas de prevenção e, principalmente, a flexibilização, né, das legislações ambientais para favorecer alguns tipos de investimento tem como consequência direta o agravamento das questões ambientais, como a gente vive hoje essa questão do Rio Grande do Sul, né? Acho que é um exercício para trazer para cá, né? O que na Câmara Municipal de Belo Horizonte foi feito nos últimos anos para, né, em preocupação com a questão da legislação ambiental, questão das emergências climáticas? O que eu sei foi que eles vetaram um projeto que tinha até para criar um grupo de trabalho de emergências climáticas, né? Prefeitura, não sei se era uma secretaria, uma subsecretaria, enfim. Eu sei que isso foi vetado na Câmara Municipal. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Quanto destina aí de emenda parlamentar para projetos aí favoráveis, né? Que se pense nessa questão das emergências climáticas? E quantos vão contra, né? Quantos vão na linha de aumentar desmatamento, flexibilizar a proteção ambiental, né? A Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas Gerais, o Copan, que é o Conselho de Política Ambiental. Acho que é a hora da gente começar a esquadrinhar a atuação, né, desses órgãos, não só na prevenção, mas como contribuem num futuro muito próximo agora para a ocorrência de tragédias e desse tipo de catástrofes ambientais, né, que tem consequências graves e poderiam ser evitadas, né? É como os políticos atuam nisso, né? Acho que é muito importante, e eu disse isso até ontem, né? É impossível a gente avaliar um candidato, seja prefeito, seja vereador, que a gente vai votar nesse ano, sem questionar essa plataforma, sem questionar o que ele pensa, né? Ele está no campo dos negacionistas, que acha tudo isso uma bobagem, como era o governo federal anterior, né? Do ministro Ricardo Salles, que é interessante como essas figuras desaparecem nesses momentos dessas catástrofes, né? Então hoje, quando a gente pensa nesses políticos que a gente vai votar, a gente tem que, no mínimo assim, não nem exigir que ele tenha um grande projeto, mas pelo menos saber o que ele pensa, né? Sobre alguns desses temas que estão agora, infelizmente, sendo discutidos, né, em razão de uma grande tragédia. Eles já deviam estar na pauta sempre, né? Mas eles acabam voltando agora, e aí agora os políticos falam, né, que nem é o momento de se discutir, é o momento de se agir, e realmente agora nós estamos numa emergência lá no Rio Grande do Sul, né? Parece até um pouco insensível ficar discutindo, mas temos que discutir, porque isso aconteceu em setembro do ano passado no Rio Grande do Sul e ocorreu agora em maio, e pelo que os especialistas estão falando, há grande chance de a região sul do país ficar tendo a recorrência desses tipos de eventos. É isso, Lucas.